Olá a todos e todas, eu me chamo Vildemar Lavô, eu sou coordenador da Escola de Ensino Médio Maria Daura Lopes, localizada no município de Iguatu. Essa escola está sob a gerência da 16ª Coordenadoria Regional. É um prazer poder estar aqui compartilhando com todos vocês, colegas professores e coordenadores, da nossa experiência de organização do ensino remoto híbrido para este ano de 2021. Vamos lá? Antes de entendermos a operacionalização das nossas aulas, é importante compreendermos como ela está organizada inicialmente. As nossas aulas elas acontecem de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 10h45. Por dia, 3 professores no mínimo assumem as aulas daquele determinado dia, daquela determinada série. Ou seja, 3 professores iniciam as aulas e eles mesmos terminam as aulas 10h45. As aulas elas acontecem por área do conhecimento e também acontece por série. Os 3 professores que estão naquela aula são de uma mesma área do conhecimento, mesmo sendo disciplinas diferentes. A função desses 3 professores é de suma importância. Cada um tem o seu papel fundamental neste processo. Iremos apresentar agora a função de cada um. Professor mediador. Professor mediador é um desses 3 professores que é o autor do link, que acolhe os estudantes na medida que eles vão chegando, ou seja, é um perfil de professor que acolhe os estudantes com um sorriso, dando boas-vindas, ao mesmo tempo que eles olham o chat e também monitora a frequência dos estudantes naquela determinada aula. O professor primário é o professor que vai iniciar a aula com seu conteúdo, ou seja, o professor mediador acolhe os estudantes, mas depois apresenta o professor primário para iniciar a sua aula. O outro perfil do professor é o professor secundário. O professor secundário tem a função de fazer as inferências nas aulas do professor primário, ou seja, de acordo com a sua disciplina, ele pode estar completando, aprimorando a aula do professor primário. Por exemplo, supondo que o professor primário seja um professor de história, e naquele assunto cabe muito bem o professor de filosofia fazer as inferências naquele momento, levando para a sua disciplina. E então ele faz essa inferência, conversa com o professor primário ao ponto de contribuir e aprimorar ainda mais aquela aula de ciências humanas. Outra função de suma importância do professor secundário é a posição que ele está de ouvinte. Como ele está escutando a aula do professor, ele assume a característica de ouvinte assim como dos estudantes. Então, em determinado assunto, supondo que o professor primário falou alguma frase ou ministrou alguma coisa importante que vale a pena chamar a atenção dos estudantes, e o professor secundário, ele pede que o professor pode repetir, ele pode fazer pergunta ao professor primário como se fosse a dúvida dos estudantes, mesmo que não seja a dúvida dele. A intenção do professor secundário é fazer uma interação com o professor primário, ou seja, tornar a aula totalmente interativa. Vamos ver como isso se operacionaliza na prática? Uma situação em que esses 3 professores iniciam uma aula. O professor mediador acolhe todos os estudantes nesta aula. Lá já vão estar o professor primário e o professor secundário, todos com suas câmeras ligadas. Neste momento, vale ressaltar a importância dos professores estarem com suas câmeras ligadas. Nós acreditamos que com a visualização do professor, o aluno torna-se mais próximo do professor e assim mais ativo nas aulas e mais atentos. Professor acolhedor, mediador, fazendo o seu papel, o professor primário assume a sua posição. Enquanto isso, o professor secundário fica atento à aula do professor primário para fazer as suas possíveis inferências. Neste momento, o professor mediador fica atento ao chat para fazer possíveis perguntas dos estudantes aos professores e também fica atento à frequência dos estudantes que estão naquele momento naquela aula online.
Neste momento, acontece a interatividade entre os professores. O professor pode estar conversando com outro professor sobre o conteúdo, pode estar fazendo pergunta aos estudantes. O professor secundário também pode fazer sua fala aos estudantes, assim como o professor acolhedor, mediador, também pode estar fazendo as suas inferências, ou seja, uma aula inteiramente interativa, onde nesse momento nós temos professores conversando entre si sobre os conteúdos, acontecendo aí a interdisciplinaridade, já que são professores de disciplinas distintas, e ao mesmo tempo os estudantes que estão ali visualizando estão contribuindo também com a percepção da aula, tornando-se uma aula mais completa, mais potente, mais rica, tendo em vista que neste momento está acontecendo a interdisciplinaridade. Sobre o mesmo assunto, cada professor de disciplinas diferentes põe o seu ponto de vista e contribui para a temática daquela respectiva aula. Em uma outra situação, onde possamos ter mais de 3 professores, por exemplo, neste exemplo vamos colocar uma situação que nós temos de 5 professores. As funções continuam as mesmas. Nós temos o professor mediador, que tem aquela função de fazer a acolhida, e nós temos os professores primários, secundários, terciários e quaternário. Esses professores também assumirão seus papéis diante das aulas. Primeiramente, o professor primário começa sua aula, e o professor secundário, terciário e quaternário fica atento para fazer suas possíveis inferências. Enquanto isso, o professor mediador fica fazendo a frequência e atento aos chats. Neste momento, as nossas aulas ficam cada vez mais interativas, porque os professores ficam conversando entre si sobre o conteúdo, fazendo as suas inferências, cada um colocando o seu ponto de vista e também direcionada aos estudantes. A qualquer momento, o professor secundário, terciário, quaternário pode assumir a aula, de acordo com o que eles tenham planejado para este momento. Neste caso, os professores primários, terciário e quaternário ficam na posição de ouvinte também para fazer as suas inferências. Os nossos professores foram divididos de acordo com sua disciplina em 5 áreas distintas, todas de uma mesma área do conhecimento, exceto a área 5, onde nós temos componentes da parte diversificada e de componentes da Base Nacional Comum. Cada área ainda é subdividido em 3 blocos. Isso acontece porque nós temos professores de uma mesma disciplina que atuam em séries distintas. Assim, cada área 1, 2, 3 e 4 possui 3 blocos cada. Esses mesmos blocos, eles se organizam para poder fazer os seus planejamentos. Por exemplo, na terça-feira, o planejamento é da área 1, que é da disciplina de português e redação. Cada bloco possui o seu horário específico de planejamento. Os horários de planejamento são agendados com o coordenador escolar, onde o mesmo libera o link, ou seja, abre uma sala para que eles possam efetuar os seus planejamentos. É neste momento, nos planejamentos, onde acontece o acompanhamento do coordenador para as aulas de cada área do conhecimento. Então, para cada horário, possuímos professores que podem ser os mesmos ou diferentes, mas que o planejamento eles acontecem diferentes por acontecerem em séries distintas. Na quarta-feira, acontecem os planejamentos da área 2 e área 3, que é de matemática e de ciências da natureza. Na quinta-feira, a área 4 e na sexta-feira, a área 5. A organização dos horários das aulas acontecem da seguinte forma. Como são 5 áreas do conhecimento e são 5 dias da semana, cada série estuda uma área por dia. Exemplo, na primeira série, na segunda-feira, a aula é da área 1. Na terça-feira é da área 2. Na quarta-feira é da área 5. Na quinta-feira é da aula da área 3. E na sexta-feira é da área 4. E assim sucessivamente. De acordo com as diretrizes para o ensino remoto híbrido do ano de 2021, é proposto que a carga horária do professor, parte dessa carga horária, seja utilizada para o ensino híbrido. Desta forma,
Com este formato, fizemos uma análise, um cálculo da carga horária do professor por professor, para que pudéssemos verificar o quanto de sua carga horária está sendo utilizada para este formato. A parte em laranja representa o horário que o professor está utilizando de sua carga horária para utilizar neste novo formato. E a parte azul é o quanto sobra da sua carga horária lotada na instituição para planejar ou mesmo para poder utilizar de suas horas para o ensino híbrido. Ou seja, neste formato que nós utilizamos por área do conhecimento, sobra horas para que os professores possam destinar ao ensino híbrido. O atendimento híbrido da nossa instituição acontecerá de duas formas. Primeiro, vamos entender como se dá o processo das atividades. Então, por exemplo, a professora de Química, ela possui 8 horas de carga horária da sua disciplina mensal. Ela passa 3 atividades, um de nível de complexidade de 2 horas, outra atividade de nível de complexidade de 4 horas, ou seja, 4 presenças, e outra atividade de nível de complexidade de 2 presenças, totalizando em um total de 8 horas mensais, que é a carga horária da disciplina de Química da nossa instituição. O estudante, ele recebe essas 3 atividades. Claro, nas atividades é bem explícita a carga horária e quantas presenças vale aquela atividade. Também é posto o prazo de devolução. Tudo isso compatível com o nível de complexidade das atividades enviadas pelo professor. No ato da devolução, o estudante devolve, supondo que ele devolve as 3 atividades, que correspondem às 8 horas. A professora de Química recebe as atividades e fará 2 análises. Primeiro, a entrega das atividades. O estudante entregando as 3 atividades, ele tem as suas 8 horas, as suas 8 presenças adquiridas naquela disciplina. O professor agora irá analisar o seu conteúdo. Cada atividade, o professor irá avaliar de 0 a 10, fazendo assim sua média aritmética. Caso o estudante obtenha a sua média maior que 6, o aluno não necessitará ter o acompanhamento presencial. Mas, caso esse estudante tenha uma média aritmética menor que 6, este aluno será convidado a ter um atendimento presencial na instituição. Ou seja, há 2 formas, 2 perfis de estudantes que terão um atendimento híbrido na instituição. Aqueles que não possuem a interação síncrona e aqueles que, mesmo com interação síncrona, não tiveram êxito em suas atividades. Quais foram os pontos positivos e os pontos desafiadores que nós encontramos neste novo formato? O ponto positivo é que as aulas estão mais interativas e desta forma menos cansativa. Aulas mais interativas e menos cansativa resulta em aulas mais atrativas. Outro ponto positivo é uma maior interdisciplinaridade e também o planejamento é mais coletivo, ou seja, a aula não vai estar mais em detrimento à vontade de um professor, mas sim de no mínimo 3. Desta forma, eles utilizam aquele planejamento naqueles blocos para tornar suas aulas cada vez mais interdisciplinar e dessa forma mais coletiva. Com este formato, há também mais tempo para o professor planejar suas aulas, tendo em vista que o número de aulas ficaram reduzidas. Desta forma, liberando mais espaço e mais tempo para que ele possa planejar suas aulas com mais eficácia. Além de tudo, mais incentivo aos professores, tendo em vista uma maior quantidade de estudantes na sala. Desta forma, nós entendemos que as aulas remotas é uma troca que acontece de incentivo, ou seja, o professor incentiva o estudante e desta forma o estudante também incentiva o professor. Então, quando o professor planeja suas aulas que tem mais estudantes na sala de aula, ele se torna mais empolgado de estar planejando a próxima aula.
ponto desafiador que nós encontramos foi o planejamento de forma interdisciplinar, porque desta forma o professor não planeja somente só a sua aula, ele também planeja a aula em conjunto. Também o PEC, o que vai ser colocado no PEC, não é o ponto de vista apenas de um professor, mas sim um ponto de vista coletivo. Foram criados em consenso com os professores daquele bloco. E um ponto desafiador é a instrumentalização de acompanhamento e avaliação dos professores, tendo em vista que quando acontece por área do conhecimento, a instrumentalização é única para todos. E desta forma, cada um terá que se enxergar naquele instrumento, naquela avaliação e avaliar os seus estudantes. Então, pessoal, esse foi o modelo que nós adotamos neste ano de 2021, que ela foi o resultado de todos os nossos erros e acertos durante o ano de 2020. Então, nós unimos a interatividade com a interdisciplinaridade para, consequentemente, fornecer aos nossos estudantes uma aula com maior qualidade e mais atrativa. Obrigado a todos e até a próxima.